A China teve a sua história marcada por várias conquistas, migrações, descentralização e centralização política. A China conviveu com vários impérios. Foram mais de 1.200 anos de imperadores, reis e várias dinastias governando o seu território imenso. Durante a história chinesa, nós podemos destacar vários pontos específicos. A partir do século XX, o Império Chinês ele vai chegar ao seu fim, dando início a uma República da China em 1921. Durante esse período, o poder estava centralizado em Yuan Shikai, que impôs uma dura ditadura sobre os chineses. Durante esse período também podemos destacar uma grande perseguição ao partido Kuomintang, que representava os interesses republicanos e nacionalistas. Durante esse período, Yuan Shikai tentou restabelecer o império. Morreu, deixando uma China dividida. Então, nesse período, inicia o que nós chamamos de República da China a partir de 1921. Nesse período, os comunistas também vão surgindo, se organizando. O PCCH, com apoio dos russos. Não podemos nos esquecer que era um período de Guerra Fria, onde havia uma disputa entre União Soviética e Estados Unidos. A partir de 1921, foi feita uma aliança entre Kuomintangs e comunistas. Nesse mesmo período, nós vamos ter a ascensão de um novo líder, Chiang Kai-shek, líder militar responsável pela unificação chinesa. Quebrou o pacto feito entre os partidos e ampliou a perseguição contra os comunistas. Nesse mesmo momento, nós podemos destacar a Grande Marcha, que foi feita pelos comunistas. Nesse período, eles marcharam durante um ano para o norte da China. Mas com as ameaças japonesas no período de 37, os japoneses tentaram invadir a China por diversas vezes. A China tomou medidas importantes nesse período de 1937. Mas no final da Segunda Grande Guerra, com a derrota dos japoneses, essa aliança vai se romper novamente, tendo início uma guerra civil na China. E aí foi o fim da República, que começou em 1912 e vai até 1949, quando os chineses comunistas tomam o poder. A República Popular da China começa em 1949, onde os comunistas liderados por Mao Tse-tung assumem o poder. O partido Kuomintang se refugia em Taiwan. A partir daí, nós vamos ter uma República Popular da China, com Mao Tse-tung introduzindo um modelo parecido com o soviético. Nesse período, foi implantados os planos quinquenais, que seria estabelecido durante 5 anos. Era um plano econômico criado sob o governo de Stalin, que almejava enormes crescimentos econômicos soviéticos em períodos programados para cada 5 anos. Os planos quinquenais foram imitados na China, mas, como eu disse, foram trazidos do governo stalinista da União Soviética. Este plano contemplava principalmente as indústrias voltadas para os bens de produção: aço, cimento, eletricidade, petróleo, mineração e construção civil. No decorrer dos processos dos planos quinquenais, nós vamos ter, durante esse governo de 1957, a campanha das 100 flores. O que foi a campanha das 100 flores? O governo vai buscar ouvir alguns líderes. Ele consistia no incentivo a expressões das mais variadas escolas de pensamento, inclusive anticomunista. Era uma forma do Mao Tse-tung ganhar pessoas para o seu lado. Tinha também como objetivo que a China se tornasse melhor para o seu país.
por meio do debate ou embate entre diversas ideias, mas essa campanha fracassou. Durante todo o governo de 1957 e 1958, nós vamos ter vários planos. O Grande Salto Adiante iniciou uma política desenvolvimentista chamada de Grande Salto Adiante, marcando o distanciamento da ideologia do comunismo chinês ao soviético. Para alcançar este salto, era proposto aos trabalhadores longas horas de trabalhos e salários reduzidos. Qual foi o resultado? Profunda exploração da classe dos trabalhadores e causou a morte de milhões de pessoas. Esse plano também fracassou. Mao Tse-tung foi afastado, mas continuou a influenciar o partido. De 1966 a 1976, nós vamos ter na China a Revolução Cultural Chinesa, que foi um período de transformações políticas e sociais que agitaram a China. Insatisfeito com os rumos do sistema que ele mesmo havia implantado, Mao queria que a China fugisse do modelo soviético de comunismo, por considerá-lo falido e onde os burocratas do governo viviam no mundo irreal com mordomias que o resto da população não tinha. Mao Tse-tung tinha 4 objetivos: corrigir os rumos da política do PCC, substituir seus sucessores por líderes mais afinados com o que pensava, assegurar uma experiência revolucionária à juventude chinesa e tornar menos elitistas o sistema educacional, cultural e de saúde. Entre 1966 e 1969, iniciou-se a Revolução Cultural, imposta pelo líder, com a intenção de eliminar as separações entre os intelectuais e o povo, para alterar a política do Partido Comunista, extremamente burocrático e centralizado. Foram criadas os guardas vermelhos, que se fundamentavam no livro vermelho que continha citações de Mao. Em abril de 1969, no 9º Congresso do Partido Comunista Chinês, o movimento foi encerrado. Milhares de pessoas morreram em seu governo. As pretensões eram muito boas, mas na prática não deu muito certo. Em 1976, Mao Tse-tung morre e são feitas novas implantações pelo Partido Comunista. Eles desejavam avançar na economia, ciência e política. Deng, o novo governo, foi implementado na economia de mercado com as ZES, que são as zonas especiais. Nós temos como principais zonas especiais várias províncias do Cantão e nós temos também algumas províncias de Hainan. Várias são as ZES, que são as zonas específicas. E o que são essas zonas específicas? São zonas que trabalham com o capitalismo em sua prática econômica, mas na sua política eles são socialistas. Com as ZES, nós vamos ter algumas mudanças na China, que até então era muito fechada. Nós vamos ter com Deng abertura econômica, investimentos estrangeiros, qualificação de mão de obra e, claro, muita produção e exportação. E nós vamos ter também a entrada na Organização Mundial do Comércio. As reformas feitas por Deng, juntamente com outros fatores, contribuíram para o grande crescimento econômico chinês. E hoje, a China é um grande exportador de mercadoria industrializada. A China hoje ocupa um lugar muito importante na economia mundial e está entre os países mais ricos do mundo. Esta é um pouquinho da história da China.